Eu sabia que ia morrer. Não foi pânico o que senti quando as luzes da sala de cirurgia começaram a se apagar diante dos meus olhos. Foi algo completamente inesperado, algo que jamais imaginei experimentar naquele momento. Foi paz. Uma paz tão profunda, tão envolvente, que fez meus lábios se curvarem em um leve sorriso mesmo enquanto os monitores ao meu redor disparavam alarmes frenéticos. A equipe médica gritava códigos que eu não entendia, mas suas vozes já soavam distantes, abafadas, como se eu estivesse submergindo lentamente em águas calmas. Meu nome é Lenora Hartwell. Tenho 51 anos e sirvo como pastora e líder do Ministério de Mulheres na Igreja Comunidade Vida Plena, em Cedar Falls, Iowa. Durante 23 anos, dediquei minha vida a guiar outras mulheres em suas jornadas de fé, a orar por suas famílias, a ensinar sobre jejum e oração como armas espirituais. Eu pensava que sabia tudo sobre jejum. Pensava que meus anos de experiência me haviam ensinado os segredos dessa prática milenar. Mas Jesus estava prestes a me mostrar que tudo o que eu conhecia era apenas a superfície mais rasa de uma verdade oceânica. Antes de continuar, preciso te pedir algo importante. Por favor, deixe um comentário me dizendo de qual país você está me ouvindo agora. Quero saber onde você está, sentir que estamos conectados, mesmo separados pela distância. E se essa história tocar seu coração de alguma forma, não esquece de deixar aquele like para que mais pessoas possam ouvir o que Jesus me revelou sobre o jejum. Agora deixa eu te contar como tudo começou. 7 dias. Esse era o tempo do jejum que eu havia acabado de completar quando tudo desmoronou. Não era meu primeiro jejum prolongado. Ao longo dos anos, já tinha feito jejuns de 3 dias, de 5 dias, até um de 10 dias certa vez. Mas esse jejum de 7 dias tinha um propósito muito específico. Nossa igreja estava atravessando um momento delicado. Havia divisões surgindo entre os líderes, rumores sobre desvio de recursos, famílias deixando a congregação. Como líder do ministério feminino, eu sentia o peso de interceder por aquela situação. Então tomei a decisão de me afastar por uma semana completa, bebendo apenas água e sucos naturais, buscando direção divina para a nossa comunidade. Os primeiros 3 dias foram relativamente tranquilos. A fome aparecia em ondas, mas eu já estava acostumada com essa sensação. No 4º dia, porém, algo diferente aconteceu. Uma dor de cabeça começou a pulsar nas minhas têmporas, subindo até a parte de trás do crânio. Não era insuportável, mas era constante, persistente, como um zumbido que não cessava. Conversei com minha amiga e intercessora da igreja, Marlene, sobre isso. Ela me tranquilizou. Disse que era normal, que a dor de cabeça durante o jejum geralmente indicava que o corpo estava se desintoxicando, liberando toxinas acumuladas. Aquilo fazia sentido para mim. Eu tinha lido sobre isso em livros de jejum, ouvido testemunhos de outros que passaram pela mesma experiência. Então continuei. No 5º dia, a dor intensificou. No 6º, estava tomando chá de camomila tentando aliviar a pressão que sentia aumentar dentro da minha cabeça. No 7º dia, quando finalmente completei o jejum, a dor estava tão presente que mal conseguia apreciar a sopa leve que preparei para quebrar o jejum. Meu esposo, Gerald, um instalador de sistemas de aquecimento que sempre me apoiou em minhas jornadas espirituais, estava preocupado. Ele sugeria que eu procurasse um médico, mas eu resistia. Tinha certeza de que assim que voltasse à alimentação normal, meu corpo se reequilibraria e tudo passaria. Mas não passou. 2 dias depois de ter retomado a alimentação regular, a dor de cabeça não só permanecia como havia piorado. Agora vinha acompanhada de uma pressão estranha no lado esquerdo do pescoço, como se algo estivesse apertado ali, restringindo o fluxo. Foi quando finalmente cedi e permiti que Gerald me levasse ao Hospital Regional de Cedar Falls. A médica que me atendeu, doutora Pamela Voss, uma neurologista de uns 40 e poucos anos, com um olhar extremamente atento, não gostou nada dos meus sintomas. Ela pediu uma série de exames imediatamente: ressonância magnética, ultrassom Doppler das artérias carótidas, exames de sangue completos.
Fiquei naquele hospital por quase 5 horas enquanto faziam todos os testes. Quando a doutora Voss voltou para a sala de exames, onde eu esperava com Gerald, seu rosto estava sério. Ela colocou as imagens da ressonância em um monitor na parede e apontou para uma área escura no lado esquerdo do meu pescoço. Senhora Hartwell, disse ela com voz controlada, mas firme. A senhora tem uma oclusão significativa na artéria carótida esquerda. Mais especificamente, há um trombo, um coágulo sanguíneo, bloqueando aproximadamente 75% do fluxo de sangue para o seu cérebro. Senti Gerald segurar minha mão com força. Isso é grave, continuou a doutora. Muito grave. A qualquer momento, esse coágulo pode se soltar completamente e causar um acidente vascular cerebral massivo. Ou ele pode crescer e bloquear totalmente a artéria. De qualquer forma, precisamos agir imediatamente. A senhora precisa de cirurgia de emergência. As próximas horas passaram como um borrão confuso. Assinei papéis que mal conseguia ler, conversei rapidamente com nossos 2 filhos adultos pelo telefone, Bridget e Marshall, que ficaram apavorados com a notícia. A equipe cirúrgica me preparou para uma endarterectomia carotídea, um procedimento para remover o coágulo e limpar a artéria. O cirurgião vascular, Dr. Eugene Fisk, um homem alto de cabelos grisalhos e mãos enormes, explicou os riscos. Havia chance de derrame durante a cirurgia, de danos aos nervos, de complicações com a anestesia. Mas sem a cirurgia, eu provavelmente não teria mais que alguns dias de vida. Não havia escolha real. Lembro-me de ser levada para a sala de cirurgia numa maca, olhando para as luzes fluorescentes do corredor, passando acima de mim como estrelas em movimento. Gerald caminhou ao meu lado o máximo que pôde, segurando minha mão, orando em voz baixa. Quando chegamos às portas duplas da sala cirúrgica, ele teve que parar. Nossos olhos se encontraram. "Vejo você do outro lado", disse ele com voz embargada. "Te amo." "Te amo também", respondi. E então as portas se fecharam entre nós. A equipe me transferiu para a mesa cirúrgica. As luzes acima eram ofuscantes, luzes cirúrgicas potentes que pareciam perfurar através das minhas pálpebras. O anestesiologista, cuja voz era gentil e reconfortante, me disse para respirar fundo enquanto colocava a máscara sobre meu rosto. "Conte de trás para frente a partir de 100, instruiu. 100, comecei. 99, 98. E então nada. Mas esse nada não durou muito, porque de repente eu estava consciente novamente. Não da maneira que você espera acordar de uma anestesia, gradualmente com confusão e sonolência. Eu estava completamente cristalina, absolutamente consciente. E não estava mais na mesa de cirurgia. Eu estava flutuando. Literalmente flutuando acima do meu próprio corpo. Podia ver a equipe cirúrgica trabalhando freneticamente em mim. Dr. Fisk tinha suas mãos dentro do meu pescoço, seu rosto concentrado e tenso. A enfermeira ao lado dele estava passando instrumentos em um ritmo acelerado. O anestesiologista estava ajustando máquinas, olhando para monitores com expressão alarmada. E então eu vi o monitor cardíaco mostrando uma linha plana. O bip contínuo e agudo que em filmes sempre significa uma coisa. Meu coração havia parado. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar gritando, tentando voltar para o meu corpo, lutando pela vida. Mas não estava. Aquela paz que mencionei no início me envolveu completamente naquele momento. Era como estar sendo abraçada por algo maior que qualquer compreensão humana. Algo que sussurrava sem palavras que tudo ficaria bem, que eu estava exatamente onde deveria estar. Olhei para o meu corpo na mesa mais uma vez. Parecia tão pequeno, tão frágil. Então senti algo me puxando suavemente para cima, para longe daquela cena caótica. Parei de resistir e me deixei levar. A sala de cirurgia começou a se afastar, ficando cada vez menor abaixo de mim, até que atravessei o teto e o vi desaparecer completamente. O que aconteceu em seguida é difícil de descrever com palavras humanas. Eu estava em um túnel, mas não era escuro ou assustador. Era feito de luz, uma luz que parecia viva, que pulsava e respirava. A
As cores eram impossíveis, tons que não existem no espectro que conhecemos na Terra. Dourado líquido misturado com violeta luminoso. Verde esmeralda vibrante entrelaçado com azul safira profundo. E havia som também, mas não era barulho. Era música, mas não música feita por instrumentos. Era como se o próprio universo estivesse cantando, cada átomo em harmonia perfeita, criando uma sinfonia de adoração que penetrava até a essência do meu ser. Quanto mais eu viajava por esse túnel, mais intensa a luz se tornava. E então, de repente, emergi em um lugar que só posso descrever como o limiar do céu. Não era o céu completo, eu sabia disso de alguma forma, mas era como estar na porta de entrada de algo glorioso demais para olhos mortais contemplarem completamente. E foi ali que eu o vi. Jesus. Ele estava de pé diante de mim e toda dúvida sobre quem ele era se dissolveu instantaneamente. Não era como nas pinturas nas paredes da igreja. Não tinha cabelos loiros e olhos azuis. Sua aparência era difícil de fixar, como se ele fosse feito de luz concentrada, constantemente mudando, mas sempre reconhecível. Seus olhos eram o que mais me capturava. Profundos, infinitamente profundos, cheios de um amor tão puro e incondicional que fez lágrimas brotarem dos meus olhos espirituais. Lenora, ele disse, e ouvir meu nome dito por aquela voz foi como ouvir a primeira palavra já pronunciada no universo. Você foi trazida aqui por um propósito muito específico. Minha voz tremeu quando tentei responder. Senhor, eu não entendo. Estou morta? Seu rosto, se é que podia ser chamado de rosto, mostrou algo como um sorriso gentil. Seu corpo está sem vida há quase 3 minutos agora. Mas você não está morta, Lenora. Você está mais viva do que jamais esteve. Ele estendeu a mão em minha direção e, quando a toquei, uma onda de amor tão poderosa me atravessou que me fez cair de joelhos. Lenora, ele continuou, você passou sua vida ensinando sobre jejum. Você jejuou inúmeras vezes, buscando meu rosto, intercedendo por outros, e eu honrei cada um desses jejuns, cada oração sincera. Mas agora vou te mostrar algo que 98% dos meus filhos não sabem sobre o jejum. Algo que transformará completamente tudo o que você pensava que entendia. Meu coração, ou o que quer que fosse meu coração naquele estado espiritual, começou a bater mais rápido com antecipação. O que é, Senhor? O que eu não sei? Ele ergueu a mão e, de repente, o espaço ao nosso redor mudou. Estávamos agora em algo que parecia uma imensa biblioteca de luz, onde as paredes não eram feitas de livros, mas de cenas vivas da história espiritual da humanidade. Vou te mostrar, disse Jesus, os 7 níveis de jejum que estabeleci desde o princípio. 7 portais espirituais, cada um abrindo dimensões diferentes do meu poder e da minha presença. E então, vou te revelar por que sua família tem estado presa em correntes por 4 gerações, e como o nível 5 de jejum é a chave para quebrá-las. Jesus tocou levemente minha testa e de repente pude ver algo extraordinário materializando-se diante de mim. Era uma estrutura vertical feita de luz pura, como uma escada que se estendia tanto para cima quanto para baixo, dividida em 7 degraus distintos. Cada degrau brilhava com uma intensidade diferente, uma cor única, e emanava uma frequência espiritual que eu podia sentir vibrando através do meu ser. Estes são os 7 níveis de jejum que a maioria dos meus filhos desconhece, começou Jesus, sua voz ressoando com autoridade divina. Cada nível foi criado para um propósito específico, para abrir portas específicas no reino espiritual. O problema é que 98% dos crentes usam apenas os 3 primeiros níveis, e mesmo assim, muitas vezes de forma incorreta. Ele apontou para o primeiro degrau, que brilhava com um suave tom amarelo dourado. O nível 1 é o jejum parcial, também chamado de jejum Daniel. Você se abstém de certos alimentos, geralmente carnes e iguarias, consumindo apenas vegetais, frutas e água. Este nível é perfeito para iniciantes, para aqueles que estão aprendendo disciplina espiritual.
Ele abre o portal do discernimento básico, permitindo que você comece a distinguir entre a voz da sua carne e a voz do meu espírito. Vi cenas de pessoas ao redor do mundo fazendo esse tipo de jejum, algumas com sinceridade genuína, outras mecanicamente, sem real conexão espiritual. O segundo nível, continuou Jesus apontando para o próximo degrau que brilhava em um tom verde esmeralda vibrante, é o jejum de refeições. Você escolhe pular 1 ou 2 refeições por dia, dedicando esse tempo especificamente à oração e leitura da palavra. Este nível quebra o domínio da gula e da ansiedade alimentar sobre sua vida. Ele cria espaço para que minha voz seja ouvida acima do barulho constante das suas necessidades físicas. O terceiro degrau pulsava com uma luz azul profunda. O jejum completo de água, explicou Jesus. Você se abstém de todos os alimentos sólidos, consumindo apenas líquidos, principalmente água, por 1 ou mais dias. Este é o nível que a maioria dos cristãos conhece e pratica ocasionalmente. Ele enfraquece fortalezas demoníacas pessoais, como vícios, padrões de pensamento negativos e feridas emocionais profundas. Mas, Lenora, aqui está o problema. A maioria para aqui. Eles pensam que este é o nível mais alto, o mais poderoso. E então ficam frustrados quando oram e jejuam, mas não veem grandes transformações. Quando clamam, mas certos muros não caem. Meu coração espiritual acelerou. Senhor, eu mesma raramente fui além deste nível. Exatamente, respondeu Jesus, com uma mistura de compreensão e tristeza. E é por isso que certas correntes na sua vida e na sua família nunca foram quebradas. Porque você estava usando a ferramenta errada para o trabalho errado. Ele se moveu para o quarto degrau, que brilhava com uma luz violeta intensa, quase elétrica. O nível 4 é o jejum de água prolongado, de 3 a 7 dias consecutivos sem alimento sólido. Este nível abre o portal das revelações proféticas. Foi neste nível que o profeta Daniel recebeu visões sobre impérios futuros, sobre o fim dos tempos. Quando você jejua neste nível com um coração puro e quebrantado, seu espírito se torna como uma antena refinada, capaz de captar frequências celestiais que normalmente são bloqueadas pelo ruído da existência física. Vi cenas de profetas ao longo da história, homens e mulheres curvados em oração após dias sem comer, recebendo palavras que mudariam nações. Mas então Jesus apontou para o 5º degrau, e tudo mudou. Este degrau brilhava com uma luz branca tão intensa que quase me cegou, mas não de forma dolorosa. Era uma brancura viva, pulsante, carregada de poder. O nível 5, disse Jesus, e sua voz assumiu um tom de solenidade profunda. É o jejum seco. Você se abstém não apenas de comida, mas também de água, por um período específico de tempo. Normalmente 3 dias, embora alguns dos meus servos mais consagrados tenham feito até 7. Esther fez este jejum antes de arriscar sua vida para salvar seu povo. Este é o jejum que quebra maldições geracionais, Lenora. Este é o jejum que corta correntes ancestrais. Quando você nega ao seu corpo não apenas nutrição, mas também hidratação, quando você morre literalmente para si mesma de uma forma tão radical, você cria uma ruptura no reino espiritual poderosa o suficiente para destroçar fortalezas que foram construídas ao longo de gerações. Senti algo se mover dentro de mim, uma compreensão começando a despertar. Senhor, você está dizendo que há algo na minha linhagem familiar que precisa deste nível de jejum? Em resposta, Jesus estendeu ambas as mãos, e o espaço ao nosso redor se transformou completamente. De repente, estávamos cercados por algo que parecia uma árvore genealógica gigantesca, mas não era feita de papel ou linhas desenhadas. Era uma árvore viva, espiritual, feita de luz e sombra entrelaçadas. Vi meu próprio nome brilhando em um dos galhos, conectado acima a meus pais, e acima deles aos meus avós, e acima deles aos meus bisavós. Mas havia algo perturbador. Correntes escuras, como cordas grossas de trevas, serpenteavam através de certos galhos, conectando gerações,
passando de pai para filho, de mãe para filha. Vê estas correntes? Perguntou Jesus. São padrões espirituais que foram estabelecidos há muito tempo e nunca foram quebrados. Não porque as pessoas não oraram ou não jejuaram, mas porque nunca usaram o nível correto de jejum para romper especificamente com heranças geracionais. Ele apontou para uma corrente particularmente grossa que atravessava 4 gerações, começando no meu bisavô paterno e descendo até mim. Esta corrente específica, explicou Jesus, é um padrão de autossabotagem espiritual. Seu bisavô, Harold Hartwell, era um homem de negócios em Chicago nos anos 1920. Ele tinha uma empresa de importação que estava prosperando. Mas quando foi convidado para ser líder de diáconos em sua igreja, algo nele rejeitou o chamado. Não abertamente, mas internamente. Ele começou a se sabotar, tomando decisões financeiras ruins, afastando clientes importantes, até que a empresa faliu. Ele nunca entendeu por quê, mas no reino espiritual era claro. Havia um espírito de medo de autoridade espiritual, de medo de ser usado por Deus em posições de liderança que o dominou. Vi a cena se desenrolar diante de mim como um filme. Meu bisavô, um homem de bigode grisalho e olhos tristes, sentado em um escritório vazio, papéis de falência espalhados na mesa diante dele. E este padrão foi transmitido, continuou Jesus. Seu avô tinha o dom de ensino, mas nunca pisou em um púlpito. Seu pai tinha o chamado para missões, mas nunca saiu de Iowa. E você, Lenora, você pastoreia, mas sempre se sentiu inadequada. Sempre teve medo de falhar em sua liderança. Sempre sabotou oportunidades de expansão do seu ministério sem entender por quê. Lágrimas espirituais correram pelo meu rosto enquanto a verdade penetrava em mim como uma espada afiada. Era exatamente isso. Quantas vezes eu havia recusado convites para pregar em conferências maiores? Quantas oportunidades de crescer o ministério feminino eu tinha deixado passar por medo inexplicável? Quantas vezes eu me senti uma fraude, indigna, mesmo quando Deus claramente estava usando o meu ministério para transformar vidas? Senhor, chorei. Como eu não vi isso antes? Como quebro isso agora? Jesus colocou sua mão sobre meu ombro e calor divino fluiu através de mim. Você não viu porque esta corrente é antiga e sutil. Ela opera nas sombras, sussurrando mentiras que você acredita serem suas próprias inseguranças. Mas agora que você vê, agora que entende, você pode quebrá-la. E a arma é o jejum de nível 5. Ele me mostrou então como fazer. Quando você retornar ao seu corpo, depois que se recuperar da cirurgia, você fará um jejum seco de 3 dias. Nenhum alimento, nenhuma água, apenas comunhão comigo em oração profunda e leitura da minha palavra. Durante este jejum, você confessará especificamente os pecados não apenas seus, mas de seus antepassados. Você pedirá perdão pelas rejeições ao meu chamado que percorreram sua linhagem. Você declarará a quebra de toda maldição de autossabotagem e medo de liderança espiritual. E no 3º dia, quando seu corpo estiver no limite, quando você estiver completamente vazia de si mesma, eu entrarei com meu poder e cortarei essas correntes de uma vez por todas. Mas, Senhor, perguntei hesitante, 3 dias sem água não é perigoso? Não posso morrer? Jesus sorriu. E havia tanto amor naquele sorriso que me senti completamente segura. Lenora, você literalmente morreu há poucos minutos. E ainda assim aqui está, falando comigo. Você acha que eu não posso sustentá-la por 3 dias? Confie em mim. Seu corpo está mais forte do que você pensa, e eu estarei com você a cada segundo. Além disso, este jejum não é sobre punir seu corpo, é sobre liberar seu espírito para uma dimensão de autoridade que você nunca conheceu. Então, ele rapidamente me mostrou os últimos 2 níveis, embora explicasse que eram para propósitos muito específicos e raros. O nível 6 é o jejum da palavra, onde além de se abster de comida, você também se abstém de falar. Silêncio total combinado com jejum, para purificar não apenas o corpo, mas a língua, para quebrar padrões de fofoca, maledicência e palavras ociosas. E o nível 7, o mais raro e sobrenatural de todos, é o jejum de Moisés. 40 dias sem comida nem água,
sustentado apenas pelo poder divino. Este jejum transforma não apenas o espírito, mas o próprio corpo físico. Foi por isso que o rosto de Moisés brilhava quando desceu do monte. Este nível é reservado para momentos de transformação nacional ou global, e só pode ser feito sob mandato direto meu. Você não escolhe este jejum, eu escolho você para ele. Absorvi tudo isso, minha mente espiritual girando com as implicações. Jesus, como posso lembrar de tudo isso quando voltar? Como vou ensinar isso para outros? Ele tocou minha testa novamente e senti conhecimento sendo literalmente depositado em mim, como arquivos sendo baixados em um computador. Você lembrará cada palavra, cada detalhe. E quando ensinar isso, alguns vão resistir. Vão dizer que é legalismo, que é perigoso, que Deus não exige tanto. Mas os que têm ouvidos para ouvir reconhecerão a verdade. E quando aplicarem estes níveis corretamente, com os corações certos, para os propósitos certos, verão transformações que nunca imaginaram possíveis. De repente senti aquele puxão novamente, mais forte desta vez, como uma corda amarrada ao meu peito sendo puxada com força crescente. É hora de você voltar, disse Jesus, sua voz começando a soar distante. 21 minutos se passaram no tempo da terra. Eles estão prestes a desistir de reanimar você. Mas eu não vou permitir. Você tem trabalho a fazer, Lenora. Correntes a quebrar, mulheres a libertar, verdades a proclamar. Senhor, não quero ir, implorei, agarrando-me à sua presença. Quero ficar aqui com você. Eu sei, ele respondeu com ternura infinita, mas seu tempo ainda não chegou. E quando chegar, eu estarei esperando. Mas por agora, volte. Viva, jejue, quebre, liberte. E então, com um último sorriso que continha todas as promessas do céu, ele desapareceu da minha vista e eu fui puxada violentamente de volta através daquele túnel de luz. A velocidade aumentando até que tudo se tornou um borrão. E então, escuridão total me engoliu, seguida por uma explosão de dor física tão intensa que gritei, ou teria gritado se minha garganta funcionasse. E então sons, vozes, altas, gritos de surpresa, equipamentos apitando, e luz ofuscante acima de mim, e ar queimando meus pulmões enquanto eu ofegava, e o rosto do Dr. Fisk acima do meu, seus olhos arregalados de choque absoluto, enquanto ele gritava: "Ela voltou, ela está de volta, meu Deus, ela voltou." As horas seguintes foram um turbilhão de exames, médicos perplexos e enfermeiras sussurrando nos corredores. Dr. Fisk veio ao meu quarto na unidade de terapia intensiva 3 vezes naquela primeira noite, simplesmente me observando como se eu fosse um quebra-cabeça impossível de resolver. Na manhã seguinte, ele finalmente se sentou na cadeira ao lado da minha cama, suas mãos enormes cruzadas sobre o colo, e me olhou com uma mistura de admiração científica e algo que parecia quase medo. "Senhora Hartwell", ele começou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. "Em 32 anos de cirurgia vascular, eu nunca vi nada remotamente parecido com o que aconteceu naquela sala." Seu coração parou por 21 minutos completos. 21 minutos sem oxigênio chegando ao cérebro. Fizemos ressuscitação cardiopulmonar contínua, aplicamos 3 choques de desfibrilador, injetamos medicamentos que deveriam ter reiniciado seu coração, mas nada funcionava. Eu estava literalmente prestes a chamar a hora da morte quando, sem qualquer intervenção adicional nossa, seu coração simplesmente começou a bater novamente. Sozinho, como se alguém tivesse apertado um botão de ligar. Ele pausou, passando a mão pelo cabelo grisalho. "E aqui está a parte que desafia toda a minha formação médica. Fizemos tomografia cerebral, ressonância magnética, eletroencefalograma completo. Não há nenhum dano cerebral, nenhum. Seus níveis de oxigênio estão perfeitos. Sua função cognitiva está impecável. Neurologicamente, você está melhor do que muitos pacientes que nem sequer passaram por cirurgia. É como se esses 21 minutos nunca tivessem acontecido, exceto que aconteceram.
Eu tenho os registros, os monitores, 3 enfermeiras e 2 anestesiologistas como testemunhas. Então, por favor, me explique como isso é possível. Olhei para ele com a clareza que só uma experiência com o divino pode trazer. Dr. Fisk, o senhor acredita em milagres? Ele suspirou profundamente. Até ontem eu teria dito que acredito em medicina, em ciência, em causas e efeitos comprováveis. Mas depois do que vi, depois do que você sobreviveu, eu não tenho outra explicação exceto milagre. Então sim, senhora Hartwell. Aparentemente eu acredito em milagres agora. Gerald e nossos filhos praticamente viveram naquele quarto de hospital pelos próximos 4 dias enquanto eu me recuperava. Contei a eles tudo o que tinha visto, cada detalhe da conversa com Jesus, os 7 níveis de jejum, a árvore genealógica espiritual, as correntes que atravessavam nossa família. Minha filha Bridget, que trabalhava como planejadora de eventos e sempre lutou com sua própria autoconfiança, começou a chorar quando descrevi o padrão de autossabotagem. "Mãe", disse ela com voz embargada, "agora faz sentido. Quantas vezes eu consegui contratos grandes e depois encontrei uma maneira de estragar tudo? Quantas oportunidades incríveis eu deixei escapar porque uma voz dentro de mim dizia que eu não era boa o suficiente?" Meu filho Marshall, que havia abandonado o seminário 5 anos antes, sem nunca explicar completamente por quê, simplesmente segurou minha mão e assentiu em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. Uma semana após receber alta do hospital, quando minha incisão cirúrgica estava cicatrizando bem e os médicos confirmaram que eu estava completamente estável, tomei a decisão. Era hora de fazer o jejum de nível 5. Gerald estava apavorado. "Lenora, você quase morreu há apenas 10 dias. Seu corpo ainda está se recuperando de uma cirurgia séria. 3 dias sem água pode te matar." Mas eu sabia, com uma certeza que transcendia qualquer medo, que Jesus estaria comigo. Expliquei a ele o que havia visto, o que havia sido instruída a fazer. Finalmente, com extrema relutância, ele concordou, mas insistiu em ficar comigo o tempo todo, monitorando meus sinais vitais com um oxímetro de pulso que compramos na farmácia. Na manhã de uma sexta-feira de início de junho, às 6 horas da manhã, tomei meu último gole de água e comecei. O primeiro dia foi surpreendentemente tranquilo. Passei horas em oração no meu quarto, lendo em voz alta passagens sobre quebra de maldições, sobre a promessa de que os pecados dos pais não precisam cair sobre os filhos. Confessei em nome do meu bisavô Harold, pedindo perdão por sua rejeição ao chamado de liderança espiritual. Confessei em nome do meu avô, do meu pai e os meus próprios medos e autossabotagens. O segundo dia foi mais difícil. Minha boca estava seca como lixa, meus lábios começaram a rachar. Minha cabeça latejava, mas não como antes da cirurgia. Era diferente, como se algo estivesse sendo pressionado, esticado, prestes a se romper. Continuei orando, às vezes apenas gemendo quando as palavras não vinham. Gerald verificava minha pressão arterial a cada poucas horas, seus olhos preocupados, mas os números permaneciam estáveis. No terceiro dia, entrei em um estado que só posso descrever como estar na beira de 2 mundos. Meu corpo estava fraco, exausto, cada movimento exigia esforço imenso. Mas meu espírito estava mais acordado, mais vivo do que jamais estivera. E então, às 3 horas da tarde do terceiro dia, aconteceu. Eu estava ajoelhada no chão do meu quarto de oração, mal conseguindo manter os olhos abertos, quando senti algo se romper no reino espiritual. Não foi físico, mas foi tão real quanto qualquer sensação física que já experimentei. Foi como ouvir o som de correntes grossas sendo partidas, o barulho de metal se despedaçando. E então, uma onda de libertação me atingiu com tanta força que caí de bruços no chão, soluçando incontrolavelmente. Gerald correu para o quarto pensando que algo estava terrivelmente errado, mas quando me viu, parou. Ele disse depois que havia luz ao meu redor, que meu rosto estava brilhando. Tudo o que sei é que naquele momento senti gerações de peso sendo levantadas dos meus ombros.
Senti como se correntes invisíveis, que me prendiam a vida inteira, tivessem sido cortadas, e pela primeira vez em 51 anos, eu estava verdadeiramente livre. 3 horas depois, quando o sol se pôs, quebrei o jejum com pequenos goles de água e fatias de melancia, e soube, sem sombra de dúvida, que algo fundamental havia mudado. Os meses seguintes provaram isso repetidamente. Recebi um convite para ser oradora principal em uma conferência de mulheres em Des Moines, com mais de 2.000 participantes. O antigo eu teria recusado, encontrado uma desculpa, se sabotado de alguma forma. Mas desta vez aceitei sem hesitação, e quando subi naquele palco e compartilhei sobre os 7 níveis de jejum, sobre quebra de maldições geracionais, vi mulheres em toda aquela arena chorando, libertação acontecendo em massa. Bridget ligou 3 meses após meu jejum para me contar que havia aceitado o maior contrato de sua carreira, planejando um evento corporativo internacional, algo que antes teria recusado por medo. E Marshall, meu filho que abandonara o seminário, me procurou 6 meses depois, dizendo que sentira um chamado renovado para o ministério, que as dúvidas paralisantes que o atormentavam haviam simplesmente desaparecido. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Se esta história tocou algo dentro de você, se você reconheceu padrões na sua própria vida ou família que parecem impossíveis de quebrar, eu quero que você faça algo. Nos comentários abaixo, escreva a data exata em que você vai começar seu próximo jejum. Não importa qual nível seja, mas comprometa-se publicamente. Declare guerra contra as fortalezas que têm mantido você e sua família em prisões espirituais. E se você conhece alguém que está lutando com autossabotagem, com medos inexplicáveis, com padrões destrutivos que parecem atravessar gerações, compartilhe esta mensagem com essa pessoa. Porque Jesus me trouxe de volta daquela sala de cirurgia, daqueles 21 minutos de morte, com um propósito muito específico: para revelar o que 98% dos cristãos não sabem sobre o jejum. Para mostrar que há níveis de autoridade espiritual, de poder libertador, que a maioria nunca acessou simplesmente porque ninguém lhes ensinou. Mas agora você sabe. Agora você foi equipado. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar usando apenas os 3 primeiros níveis ou vai ter a coragem de ir mais fundo, de pagar o preço que poucos estão dispostos a pagar, para experimentar a liberdade que poucos conhecem? A escolha é sua, mas eu te digo, com toda a autoridade de alguém que esteve do outro lado e voltou, vale a pena. Cada momento de sacrifício, cada hora de negação, cada gota de água que você escolhe não beber em obediência, vale a pena quando você vê correntes de gerações sendo destruídas, quando você vê sua família finalmente livre, quando você descobre quem realmente é, sem o peso de maldições ancestrais te definindo. Então eu te encorajo, não seja parte do 98%. Seja parte dos 2% que entendem, que aplicam, que veem transformação real. E quando você fizer isso, quando você experimentar essa liberdade, volte aqui e testemunhe nos comentários. Porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para dar o próximo passo em sua própria jornada de libertação. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza em águas profundas de jejum e oração que você nunca imaginou possíveis. E lembre-se sempre, eu sabia que ia morrer, mas senti paz. E agora sei por quê. Porque Deus tinha um plano maior, uma mensagem urgente, uma verdade libertadora que precisava ser revelada. E você, neste exato momento, faz parte desse plano.